Bom, então vou reiniciar aqui. Bom dia a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Alguém só me avisa. Vocês estão vendo já em tela cheia? Tá, Estamos sim. tá bom. Obrigada. Então, bom, eu vou falar hoje sobre astrobiologia, né? Como a Paola leu aí, falou um pouquinho aí do meu currículo, né? É, é um tema bastante novo, né? Meu doutorado, na verdade, foi em física de raios cósmicos. Depois, os meus pós-doutorados foram mais na área de cosmologia e astrofísica, e astrofísica mais extragaláctica, né? E agora eu estou trabalhando já há menos tempo, né, com essa área da astrobiologia, que é uma área que eu estou achando bastante interessante, está sendo bastante gratificante esse trabalho. Então, hoje eu vou falar essa palestra sobre exoplanetas, basicamente. Então, o título da minha palestra é Astrobiologia, Descobrindo Novos Planetas, porque eu vou tentar falar sobre métodos de detecção de exoplanetas e também dar um panorama geral sobre essa ciência, nessa área da ciência, a astrobiologia, que eu acredito que para muitos aqui, assim como para mim, seja algo novo e que só recentemente, digamos assim, passou de ficção científica, né, daquela ideia que a gente tem de ficção científica para uma ciência, né, uma área de pesquisa mais respeitada, né? Então, vamos lá. Então, eu vou começar bem simples, tá? Então, eu vou falar primeiro sobre o que é a astrobiologia. Então, a astrobiologia, na minha concepção, basicamente quer responder essa pergunta que está aí em cima em vermelho, né? Existe vida fora da Terra? Só que quando você vai tentar começar a responder essa pergunta, como acontece sempre na ciência, né, surgem várias outras perguntas. Então, por exemplo, você pode pensar, antes de pensar se existe vida fora da Terra, eu quero saber como é que surgiu a vida aqui na Terra, né? Qual é a origem da vida aqui na Terra? Para responder essa segunda pergunta, então, talvez eu comece a me questionar o que é vida, qual é a definição de vida, né? E assim por diante. Então, a astrobiologia leva a uma cadeia de várias perguntas nesse tipo, né? E por isso, ela é uma ciência muito multidisciplinar, no sentido de que pesquisadores de diferentes áreas da ciência têm interesse e podem contribuir para a astrobiologia e são, na verdade, necessários, né, para os estudos de astrobiologia, e interdisciplinar também no sentido de que muitas vezes é muito comum na área da astrobiologia que essas pessoas trabalhem juntas, né, pessoas de diferentes disciplinas ou áreas de pesquisa. Então, as primeiras duas, né, só estou citando aqui alguns exemplos, é claro, mas as primeiras duas aí, astronomia e biologia, são as que a gente pensa primeiro porque basicamente dão o nome, né, à astrobiologia. Então, um astrônomo, ele pode, é claro, procurar de diferentes formas, né, por sinais de vida fora da Terra, procurar por planetas fora do sistema solar, né, os exoplanetas, que vai ser o tema assim, principal dessa palestra, e assim por diante. Já um biólogo que tem interesse em astrobiologia, muitas vezes está tentando responder aquela terceira pergunta que eu coloquei no slide anterior: o que é vida, né? Em que condições a vida pode surgir e se desenvolver? Em que condições ela surgiu e se desenvolveu aqui na Terra? E é muito comum também que os biólogos que trabalhem com astrobiologia sejam pesquisadores nessa área de extremófilos, né, que são formas de vida, micro-organismos que são resistentes a condições extremas, condições que a gente considera extremas aqui na Terra. Além disso, profissionais nas áreas de geologia, meteorologia e química, por exemplo, também têm um papel fundamental na astrobiologia, porque eles podem analisar a composição de exoplanetas ou outros planetas, né, também no sistema solar, a composição, a atmosfera também, eles também podem auxiliar no estudo dos meteoritos que caem aqui na Terra, etc. E é claro, né, eu coloquei ali por último a exploração espacial, que seria a área, digamos assim, que faria o estudo, a procura por vida, procura por vida fora da Terra in situ, né, visitando outros locais do sistema solar, né, por enquanto do sistema solar, né. Quem sabe algum dia teremos tecnologia para ir fora do sistema solar. Bom, então vamos começar por ele, né, o sistema solar. Então, aqui no sistema solar, a pergunta, novamente, né, existe vida fora do planeta Terra?
Então, quando a gente pensa nessa pergunta, como eu acho que vai ficar mais claro aí durante essa palestra, né? A gente está num estágio desse estudo de astrobiologia em que, para a gente só conhece, por enquanto, um exemplo de vida, né? Que é a vida na Terra. Então, esse é o nosso ponto de partida. É o melhor que a gente pode fazer é procurar por vida baseada no exemplo que a gente conhece, né? Então, se a gente for fazer essa procura aqui no Sistema Solar, a gente vai ter uma tendência a procurar por vida em planetas que são parecidos com a Terra. Então, a gente sabe que no Sistema Solar a gente tem, os planetas são divididos em rochosos e gigantes, né? Então, os rochosos são aqueles mais próximos do Sol, Terra, Vênus, Marte, Mercúrio, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e aqui Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são os planetas gigantes. Vocês podem ver aqui pequenininhos, né, os planetas rochosos aqui, por isso que esses outros têm nomes de planetas gigantes. Então, em geral, a gente pensa em procurar vida nos planetas rochosos, né, que são aqueles que têm uma superfície rochosa aqui no Sistema Solar, mas vale lembrar que esses planetas gigantes, eles têm luas que podem ser rochosas. Então, aqui eu coloco exemplos, né, imagens de 3 luas do Sistema Solar que têm interesse astrobiológico. Já vou falar um pouquinho mais à frente sobre elas, mas aqui no Sistema Solar a gente tem da ordem de 200 luas, então tem muito mais lua do que planeta, né? Então a gente não pode esquecer das luas. E, bom, esse slide aqui, eu imagino que para essa audiência, que essa plateia seja um slide muito simples, né? Mas é curioso que, às vezes, para outras plateias, ele pode ser um slide fundamental. Então, basicamente, o que a gente já sabe aqui do Sistema Solar, né? A gente já visitou a Lua, enviamos missões. Eu estou colocando aqui para todas, né? Praticamente todas as partes do Sistema Solar, já pousamos em Marte, temos amostras de cometas, asteroides, meteoritos, e nenhum sinal de vida, né, nenhum sinal de vida foi detectado no Sistema Solar fora do planeta Terra. Eu coloco isso aqui em vermelho porque eu descobri que para algumas plateias essa resposta, isso que está em vermelho, não é óbvio. Tem muitas pessoas que têm certeza de que já foi detectada vida em Marte, por exemplo. Bom, então, no entanto, nenhuma detecção de vida, né, foi realizada, mas, no entanto, a gente já detectou a presença de água em diferentes corpos do Sistema Solar. Então, voltando aqui para aquelas luas, né, que eu tinha colocado no slide, 2 slides atrás, né? Então, aqui tem Europa, que é uma lua de Júpiter, Encélado e Titã, que são luas de Saturno. E essas 3 luas, acredita-se que possuam oceanos de água líquida sob uma superfície de gelo. Tá? E Titã também, como dá para ver aqui nessa imagem, é a única lua que a gente conhece aqui no Sistema Solar, a única lua que a gente conhece, né? Que possui uma atmosfera, e uma atmosfera espessa. Bom, então por que eu estou estou enfatizando essa questão da água, né? Que é importante a gente ter detectado água no Sistema Solar. Então, vamos entrar agora nessa parte da habitabilidade. Então, a gente é considerado, né, que um corpo celeste é habitável se ele pode sustentar, se ele tem condições para sustentar alguma forma de vida. Isso não significa que ele é habitado, né? Mas ele é habitável. E a gente, como eu já comentei, esse conceito de habitabilidade, por enquanto, é um conceito baseado no exemplo que a gente conhece, que é a vida na Terra. E a Terra é um planeta rochoso, um corpo celeste rochoso, né, que contém água líquida. E aqui na Terra a gente sabe que, basicamente, onde existe água, existe vida. A água aqui na Terra é fundamental para o desenvolvimento e para a manutenção do fenômeno vida. Então, procurar por planetas, procurar por vida em exoplanetas ou em planetas do Sistema Solar, basicamente, por enquanto, se concentra na procura por planetas ou luas, né, como eu acabei de falar, rochosos que possam conter água no estado líquido. Daí surge a definição desse conceito de zona habitável. Aqui eu coloco a zona habitável do Sistema Solar. É uma ilustração, é claro, né? Não guarda por proporções e distâncias aí de tamanho, nem de distância entre os planetas, mas aí é um esqueminha só com o Sol aqui no centro, né? E os 8 planetas. A gente vê essa faixa aqui que está em verde, seria a zona habitável do Sistema Solar.
e a gente vê que nessa faixa, atualmente, estão somente a Terra e Marte. Então, Mercúrio e Vênus estariam próximos demais do Sol, né? Estariam numa região do sistema solar que é quente demais para conter água líquida. Então, se houver água em Mercúrio ou em Vênus, essa água provavelmente está no estado gasoso. Já os planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, estão distantes demais do Sol, no sentido de que eles estão numa região do Sol que é fria demais para ter água no estado líquido. Então, se houver água nesses planetas gigantes, essa água vai estar provavelmente no estado sólido. É importante enfatizar que esse conceito de zona habitável, ele não é estático no tempo. Então, a ideia é que a zona habitável de uma estrela evolua com a evolução da estrela. Então, aqui, por exemplo, se a gente tem daqui a bilhões de anos, né, o Sol se tornaria uma gigante vermelha, o tamanho dele englobaria a órbita de Mercúrio e Vênus, então eles nem aparecem mais aqui. Terra e Marte, nesse estágio de evolução do Sol, estariam naquela região que é quente demais, ou seja, sairiam da zona habitável, esses que são os dois planetas que atualmente estão na zona habitável, e Júpiter e Saturno, que atualmente estão naquela região que é fria demais, entrariam na zona habitável. Já Urano e Netuno continuariam lá distantes demais, tá? Mas é claro que isso eu estou falando de uma forma assim, aquela definição mais simples, né? De zona habitável. É claro que existem vários outros fatores, além da distância entre o planeta e a estrela, que influenciam na possibilidade da existência de água no estado líquido. Então, por exemplo, aqui a atividade estelar, o calor interno desses planetas, né, ou das luas, a existência de uma atmosfera que vai determinar qual é a pressão na superfície daquele corpo celeste, pode existir o efeito estufa também, a existência da tectônica de placas, que serve para realimentar e manter a concentração de determinados gases na atmosfera, as forças de maré, isso vale mais para luas, né? Luas que sofrem forças de maré dos seus planetas, a salinidade da água também, tá? Que vai determinar a possibilidade da existência dela no estado líquido. E aqui eu coloquei só os que eu me lembrei, na verdade, talvez existam até outros, só que os que eu me lembrei assim rapidamente, tá? Então tá. Então vamos agora falar de planetas fora do sistema solar, né? Os exoplanetas. Então, essa ciência da exoplanetologia, né, começou na década de 90. Em 92, houve a primeira descoberta, que foi a descoberta de 2 planetas em torno de um pulsar, que foi uma descoberta bastante inusitada, no sentido de que esperava-se que planetas não tivessem resistido a uma possível, provável explosão de supernova que teria gerado esse pulsar. Ainda na década de 90, em 95, aí sim foi detectado o primeiro planeta em torno de uma estrela da sequência principal, uma estrela do tipo solar, né, que foi 51 Pégase. Essa descoberta, imagino que vocês se lembrem, rendeu o Prêmio Nobel de Física para os pesquisadores que estavam envolvidos no ano retrasado. E aí, já na década do ano 2000, né, dos anos 2000, houve um outro marco nas ciências de exoplanetas, que foi o lançamento da missão Kepler, que já já a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela, que foi uma revolução na detecção de exoplanetas. E depois, na década de 2010, em 2018, né, houve o lançamento da missão TESS, que é uma missão que atualmente está tomando dados. As duas são missões espaciais da NASA. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a missão Kepler. Ela foi lançada em 2008 e tomou dados até 2018. Na verdade, aí no meio do caminho houve um percalço e ela se transformou numa missão um pouco menos potente, mas que ainda continuava tomando dados, que ficou chamada missão K2, né? E simplesmente ela foi responsável pela descoberta de quase 2.700 exoplanetas e contando, tá? Porque vira e mexe, alguém está analisando os dados da missão Kepler e descobre algum exoplaneta ainda. Então, ela era uma missão espacial, aqui tem uma figura, uma ilustração da missão Kepler no telescópio espacial, e ela olhava para essa região aqui do céu, próxima aqui da constelação de Signos, e marcada aqui por esses quadradinhos, que foi dividida aqui por esses quadradinhos, tá? Uma regiãozinha do céu.
E aqui é um gráfico para a gente ver, aqui é número de detecção de exoplanetas, né? E aqui é o ano. Imagino que esteja difícil para vocês verem, porque para mim já está, né? Mas eu vou tentar traduzir um pouquinho aqui para vocês, ó. Então aqui é 92, quando houve aquela primeira descoberta dos 2 exoplanetas em torno do pulsar, 95, primeira descoberta de exoplaneta em torno de uma estrela do tipo solar. Aí aqui passa um tempo, vocês vejam, né, que passam bastante tempo. Aqui é 2010, ó. Então a missão Kepler foi lançada aqui em 2008, e vocês vejam que depois dessa época que houve um pico, né, um surto de detecção de exoplanetas, que foi basicamente missão Kepler. Essas cores aqui indicam o método de detecção que foi utilizado. Então essa cor lilás que domina aqui esse gráfico é Primary Transit, tá? O trânsito primário. A gente vai falar sobre esse método de detecção já já. Depois, a segunda cor aqui mais presente é essa verdinha, que é velocidade radial. E outras cores que aparecem aqui, amarelo, laranja, vermelho, nem dá para diferenciar muito, são outros métodos. Então, esse amarelinho é microlenteamento, vermelho é imageamento, enfim, TTV, um outro vermelho aqui mais escuro, tá? A gente vai falar sobre alguns desses métodos mais adiante. Atualmente, então, muito graças a essa missão Kepler, a gente tem mais de 4.600 exoplanetas detectados. Essa aqui é uma imagem, né, uma ilustração, uma concepção artística. A gente não tem imagem assim de nenhum exoplaneta, é claro, mas só para vocês verem essa diversidade desse zoológico de exoplanetas, né, que foram descobertos. Então, o maior deles tem aproximadamente 6 vezes o raio de Júpiter, o menor deles tem aproximadamente 1% do raio da Terra. O mais próximo, que é, na verdade, um sistema planetário de 2 planetas, está a 1,3 parsecs aqui da Terra, que é em torno de Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra. O mais distante está em torno de 8.500 parsec. Essa colinha que eu coloco para quando eu vou dar essa palestra para um público mais assim de biologia, né? Que aí, claro, que eu também adapto outros slides, tá? E essa daqui eu resolvi deixar, né, também, porque para a gente se lembrar, né, que o diâmetro da Via Láctea é da ordem de 30 kPa, então, se vocês vejam, o exoplaneta mais distante detectado da ordem de 8 kPa, né? Então tá tudo dentro da Via Láctea, claro, né? Mas vale a pena sempre enfatizar. E aqui esse slide, esses números que estão aqui dentro estão desatualizados, tá bom? Mas eu resolvi deixar porque eu acho ele legal, porque, como eu falei para vocês, aqui a gente tem essa concepção artística nesse slide anterior, né? Dos tipos de exoplanetas. Ups, passei demais. Mas aqui a gente tem, vocês já devem ter ouvido falar, que essa diversidade, isso que eu chamei de zoológico de exoplanetas, né? Foi também algo bastante curioso quando se começou a descobrir vários exoplanetas, porque a gente descobriu, né, foram descobertos planetas muito diferentes dos planetas que existem aqui no Sistema Solar. Então, aqui no Sistema Solar, basicamente aquela divisão que eu fiz, né, a gente divide em planetas rochosos e gigantes, e os rochosos são aqueles planetas menores, né, que têm uma superfície rochosa, e que estão sempre mais próximos do Sol. Os gigantes são aqueles mais distantes do Sol, né? E que são maiores e podem ser gigantes de gás ou gigantes de gelo. Já nos sistemas planetários, né, nos outros sistemas planetários, começaram a ser descobertos, por exemplo, a primeira descoberta curiosa, assim, que eu acho que foi que aconteceu, foi a dos, não sei se vocês já ouviram falar dos Hot Jupiters, né, os Júpiteres quentes, que são planetas gigantes, só que muito próximos da estrela, ou seja, planetas gigantes como Júpiter e Saturno, muito próximos da estrela na posição que aqui no Sistema Solar seria aquela ocupada pelos planetas rochosos, né? Então, aqui mostra basicamente isso, tá? Então, aqui tem esses nomes, né? Então, tem subterra, superterras, mini Netunos, Júpiteres quentes, tá? Então, esse slide aqui é para mostrar também que não só a gente descobriu muitos planetas, mas como esses planetas foram bastante surpreendentes, tá? E, bom, a missão espacial TESS, que é, assim, digamos, a substituta, né, que veio para substituir a missão Kepler, foi lançada em 2018, então aqui algumas imagens, né, dela, também é uma missão espacial. Aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho delas, né, tem 2 pessoas aí na imagem, então a ordem de grandeza do tamanho de uma pessoa, de, né, poucos metros. Aqui uma imagem do lançamento em 2018.
essa missão TESS já está começando, né, a liberar dados, e a gente acha que ela vai ser também, vai liberar dados e vai ser também uma revolução como Kepler, né? Kepler foi a primeira, então sempre, né, vai ter esse lugar especial, né, porque foi a que detectou muitos, mas a gente imagina que ela vai detectar tantos planetas quanto o Kepler. Então, qual é a diferença entre essas duas missões? Essa tabelinha aqui é para comparar isso. Então, vamos lá. Vamos primeiro olhar para essa tabela, depois eu passo aqui para a imagem daqui a pouquinho. Então, Kepler olhava para aquela areazinha que eu enfatizei para vocês que era formada por vários quadradinhos ali na região da constelação de Signos, né? Que era uma área relativamente pequena, né? De 115 graus quadrados. A missão Kepler vai olhar o céu todo. A missão TESS, desculpa, vai olhar o céu todo. Aqui é o número de estrelas, que a gente imagina que cada uma delas, né, vai olhar. Na verdade, Kepler olhou para da ordem de 150 mil estrelas, e a ideia é que TESS olhe para da ordem de 200 mil estrelas. E aqui, nessa terceira coluna de distâncias, é a grande diferença, né? Quer dizer, também tem essa questão da área, mas aqui é que tem a grande diferença entre as duas missões. A missão Kepler olhou para aquela área dos quadradinhos, né? Agora vamos para a figura aqui. Então, tudo que está em amarelo aqui se refere à missão Kepler, tá? Então, Kepler olhou para aqueles quadradinhos aqui próximo da missão da constelação de Signos, há uma distância entre 600 e 3.000 anos-luz. Então, Kepler olhou para estrelas distantes. TESS, que está aqui representado em azul na imagem, vai olhar o céu todo, então por isso que tem esse círculozinho aqui em torno do nosso ponto de observação da Terra, e vai olhar para estrelas próximas. Então, TESS vai olhar para estrelas até 200 anos-luz de distância, com até 200 anos-luz de distância. Então, por isso que está esse círculozinho aqui bem menor. E essa é a grande diferença entre essas duas missões, tá? E, bom, só para vocês terem um gostinho aqui, né, no ano passado, o TESS já descobriu aqui, está fazendo várias descobertas, na verdade, já tem da ordem aí de 100 exoplanetas candidatos, pelo menos, da missão TESS, e um deles que eu achei curioso, que saiu no ano passado, foi esse sistema em que a gente tem um planeta gigante orbitando uma anã branca. Então, é um sistema curioso, porque aqui é uma concepção artística, novamente, mas que a gente tem um planeta que é muito maior do que a sua estrela, né? Tá? Então, é só um exemplozinho. Bom, e como que a gente faz para detectar esses exoplanetas? Então, a primeira coisa que a gente imagina é que a gente vai pegar o telescópio, vai apontar lá para uma estrela e vai ver os planetas, né, orbitando a estrela. Mas não é bem assim que funciona, né? Isso é possível, é difícil, mas é possível. Já tem algumas dezenas de planetas que foram detectados ou confirmados por esse método, que a gente chama de imageamento direto, que é fazer realmente uma imagem do planeta. Mas a ideia é que isso é muito difícil, por quê? Primeiro que o planeta é pequeno, né? Então, o tamanho angular dele é bastante pequeno. Se as estrelas já são pontuais, então os planetas, né? O tamanho angular deles é muito pequenininho. E, além disso, literalmente a luz da estrela ofusca a luz do planeta. Então, essas imagens que a gente tem de planetas, como, por exemplo, essa que eu coloquei aqui, né? De um planeta, o planeta é o pontinho brilhante, né? Em algumas datas aqui, em algumas épocas, então de dezembro de 2014, fevereiro de 2015, até lá, setembro de 2018, o que acontece? Que a gente tem um planetinha brilhante e a estrela, ela está mascarada aqui. Foi usado um coronógrafo, né, para bloquear, mascarar, que eu estou chamando de mascarar, a luz da estrela. E aí sim teve a possibilidade de ver esse planeta aqui, tá? Mas, como eu falei, esse é um método difícil de ser aplicado atualmente. Então, algumas dezenas só desses mais de 4.600 exoplanetas que a gente tem confirmados foram detectados através desse método. O método principal atualmente de detecção de exoplanetas é o método do trânsito, método de trânsito, né? O trânsito primário, que é o que eu vou explicar agora. Então, a gente sabe que o trânsito de um planeta ocorre quando esse planeta passa na frente da sua estrela. Então, aqui a gente tem a imagem em 2012 de um trânsito de Vênus, né? Várias posições de Vênus aqui, uma imagem mosaico aqui, uma imagem composta, né, por várias posições de Vênus na frente do Sol, visto aqui da Terra. Então, basicamente, quando um planeta passa na frente da sua estrela, o disco do planeta bloqueia um pouquinho da luz da estrela. Vênus é um planeta pequeno, né, que a gente vê ele bloqueando um pedacinho pequenininho da luz do Sol. Para planetas fora do sistema solar, para exoplanetas que realizem um trânsito,
a gente não consegue ver uma imagem como essa daqui, a gente não consegue ver o disco do planeta, mas a gente consegue sim ver a diminuição no brilho da estrela durante um certo período de tempo. Então, basicamente, esse filminho aí mostra isso, aqui seria o brilho da estrela como função do tempo, e quando o planeta passa na frente da estrela, ele bloqueia um pouquinho da luz da estrela, e a gente vê essa redução temporária do brilho. Tá? Então, esse é o método do trânsito. Para vocês terem uma ideia de uma detecção real, aqui tem o fluxo de uma estrela normalizado para 1, né? Tá? E quando passa um exoplaneta na frente dessa estrela, você vê que o fluxo diminuiu aqui para 0,98, né? Então, teve uma redução aqui nesse exemplo de 2%, tá? Mas você vê que qual é a carinha de uma detecção desse tipo, tá bom? E vocês também podem notar que esse trânsito aqui, olha, aqui tá em dias, né? Então, é 5.338,55, 5.338,6. Então, isso aqui é menos de um dia, tá? Então, esses trânsitos demoram da ordem de horas. Para um exoastrobiólogo, para um astrobiólogo que esteja fora do sistema solar, procurando por vida aqui no sistema solar, ele veria, se Júpiter realizasse um trânsito na frente do Sol, e esse exoastrobiólogo observasse isso, ele veria uma redução do brilho do Sol da ordem de 1%. Já para a Terra, essa redução seria da ordem de 0,01%, tá? Então, é claro que esse método é bastante sensível ao raio, ao tamanho do planeta, porque basicamente, quanto maior o planeta, mais luz o seu disco vai bloquear, né? Mais luz da estrela o seu disco vai bloquear. E ele também tem um viés, então, para planetas grandes e também próximos às estrelas, que aí tem maior probabilidade de você observar esse trânsito. Por isso que logo no início da detecção dos exoplanetas surgiu essa nova classe, né, de exoplanetas, os Hot Jupiters, tá? Porque eles respeitam aqui esse viés. Bom, continuando então, esse método do trânsito tem dois métodos derivados dele, né, que seriam esses métodos TTV e TDV. Então, esse TTV vem para Transit Timing Variations e TDV, Transit Duration Variation. Então, basicamente, esses dois métodos se baseiam na observação de sistemas que você já sabe que tem um exoplaneta que pode ser medido por trânsito. Então, você já conhece esse exoplaneta, já mediu ele pelo trânsito primário, que é esse método que eu acabei de explicar. E aí, o que você faz? Você continua olhando para esse sistema e observando vários trânsitos desse exoplaneta e procura por perturbações nas características desse trânsito desse exoplaneta. Então, essas perturbações podem ser variações na periodicidade ou na duração desses trânsitos, tá? E essas perturbações indicam que existe um outro corpo ali. E esse outro corpo pode ser um outro planeta, nesse sistema planetário, ou pode ser também uma lua, por exemplo, uma exolua, né, que até hoje não foi detectada, mas uma exolua nesse planeta. Esses dois métodos aí já foram responsáveis pela descoberta de aproximadamente 40 exoplanetas, mas eles são considerados assim métodos muito promissores, muita gente investindo neles. Então, eu imagino que no futuro eles vão ser responsáveis por uma fração bem maior de exoplanetas. E o segundo método que, até o momento, foi mais bem sucedido na detecção de exoplanetas é esse método da velocidade radial. Então, basicamente, a ideia é que o planeta não está orbitando a estrela e o planeta orbitam o seu centro de massa, né, o centro de massa do sistema. Então, aqui, visto de cima, a gente tem essa imagem. Então, um planetinha ali fora realizando essa órbita vermelha, e a estrela vai fazer esse movimentozinho que aí está bem grandinho, né? Essa órbitazinha em verde aí, os dois orbitando o centro de massa desse sistema. Então, notem que quanto mais massivo for o planeta e quanto mais distante ele estiver da estrela, esse movimento da estrela vai ser mais pronunciado, tá? Porque ele vai puxar, o planeta vai puxar o centro de massa mais para longe da estrela. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia da magnitude desse movimento aqui no sistema solar, esse gráfico é o seguinte, olha, ele é um gráfico de posição, tá? Visto a 30 anos-luz de distância. Então, imagina que tem o exoastrobiólogo lá a 30 anos-luz de distância olhando para o sistema solar de cima, tá? Como a gente viu
esse filminho aqui no slide anterior, ele está vendo de cima. Ele vai ver o Sol desse tamanho aqui. Se ele né, for fazer um mapinha e colocar o Sol desse tamanho aqui, ele vai ver que o movimento do Sol, devido à existência dos planetas, vai variar, então sigam essa curva contínua, tá? Vai variar aqui, ó, de 1975, aqui no centro, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas de 1975, depois, ó, 1980, vocês podem seguir nessa curvinha, 85, até lá no final de 2025. Esse vai ser o movimento que ele vai ver do sistema, do Sol, devido seria o que ele poderia se basear para usar o método da velocidade radial para determinar se existem planetas em torno do Sol. Se houvesse somente Júpiter, não os outros planetas, se o sistema solar fosse só o Sol e Júpiter, o movimento que esse exoastrobiólogo veria seria esse movimento aqui marcado, seria essa curva marcada por essa curva tracejada, tá? Então, seria menor e circular, né? Como existem outros corpos celestes, ele tem esse movimento mais bagunçadinho aqui. Mas notem, comparem aqui com o tamanho do Sol, para vocês verem como esse movimento é sutil, né? Bom, então, se a gente observar esse sistema agora de frente, né, de lado, digamos assim, head-on, o que a gente vai ver é que o movimento dessa estrela agora tem uma componente radial para frente e para trás, para frente e para trás. E aí, basicamente, o método da velocidade radial é observar o efeito Doppler da luz dessa estrela para detectar esse movimento para frente e para trás. Então, atualmente, da ordem de 1000 exoplanetas foram descobertos através desse método de velocidade radial. Aqui é um exemplo, né? Olha, aqui é a velocidade radial em quilômetros por segundo, e aqui a gente pode pensar no tempo, tá? Então, a gente vê que é zero, né? A gente vê uma velocidade positiva, né, da estrela, depois uma velocidade negativa, positiva, então é ela indo para frente, para trás, para frente, para trás, tá? Atualmente, os espectrógrafos são capazes de medir velocidades da ordem de aproximadamente 1 metro por segundo para estrelas a anos-luz de distância. É incrível, né? Esse método, como eu já comentei, ele é sensível à massa do planeta e ele tem, então, um viés para detectar planetas com grande massa e grande distância orbital. E o último método que eu queria comentar com vocês é o método do microlenteamento gravitacional. Então, essa figurinha aqui é bem ilustrativa, só, tá? Não levem ela assim muito ao pé da letra, mas só para a gente ter uma ideia, se você tem, né, uma estrela distante e você está observando essa estrela distante, vamos imaginar que o brilho dessa estrela é contínuo, né? Não varia com o tempo. Então, você tem aqui um gráficozinho de brilho quanto tempo, uma reta horizontal. Agora aqui, esse painelzinho do meio ilustra quando o processo de microlenteamento que a gente já conhece, né? Então, quando passa uma estrela ou um corpo, né, um macho próximo, né, na frente, entre a estrela distante e o telescópio. O que acontece? Dependendo aqui do alinhamento, né, essa estrela distante pode sofrer uma magnificação temporária no seu brilho, que é o que está representado nesse gráficozinho aqui do lado. Agora, se essa estrela próxima que passa entre a estrela distante e o telescópio tiver um ou mais planetas, e esse um ou mais planetas forem massivos o suficiente, né? O que vai acontecer? A gente vai observar também o efeito gravitacional desse planeta na luz da estrela distante. E esse efeito vai aparecer como uns picozinhos, umas perturbaçõezinhas, que eu não sei se está dando para ver aqui que está clarinho, mas vocês já vão ver no slide próximo. Então, vai aparecer como pequenas perturbações nesse aumento da magnitude. Então, aqui a gente tem um exemplo real, tá? Então, olha, aqui é a magnitude de uma estrela distante, né? Novamente, como função aqui do tempo, a gente vê que existe uma perturbação, passa alguma coisa que aumenta essa magnitude, né? Passa alguma coisa entre o telescópio e a estrela distante que aumenta essa magnitude da estrela e tem uma perturbação aqui, esse picozinho, tá? Que seria a presença, então, devido à presença de um planeta nessa estrela próxima. Então, esse método já foi responsável pela descoberta de aproximadamente 130 exoplanetas, e ele é claramente sensível à massa do exoplaneta. Quanto mais massivo for o exoplaneta, maior vai ser essa perturbação gravitacional. Bom,
E agora eu vou falar rapidamente aqui de exoplanetas de interesse astrobiológico. Vou dar alguns exemplos só para vocês. Queria saber quanto tempo eu tenho, porque eu não estou cronometrando aqui. Alguém está cronometrando? Beatriz, são 9h37, você tem até 9h45. Tá, então eu acho que dá tempo. Obrigada. Bom, então vamos lá. Fazer aqui um apanhado, né? Aqui eu peguei do site da Universidade de Porto Rico ontem, então eu imagino que esteja mais ou menos atual, né, atualizado. Atualmente, então, esse grupo, né, dessa universidade considera que desses 4.600, mais de 4.600 exoplanetas detectados, a gente tem 60 que são potencialmente habitáveis. O que significa isso? Significa que são planetas que estão dentro da zona habitável das suas estrelas. Desses 60, né? A gente tem um pequeno, né, do tamanho de Marte, a gente tem 23 mais ou menos do tamanho da Terra, e a gente tem 36 entre essas classes que eu comentei com vocês que existem, né, superterras e mini Netunos. E aqui não tem os 60, tá? Mas tem alguns exemplos, eu resolvi deixar essa figura porque eu acho que ela é legal para a gente ter uma ideia de tamanho. Então, olha, aqui eu tenho alguns exoplanetas, eles estão ordenados por ordem de distância até a Terra. Então, esse primeiro aqui é o Próxima Centauri B, que é aquele que eu comentei que era mais próximo da Terra, né? Essa distância, só que a distância aqui está em anos-luz. Em anos-luz, eu tinha dado ela no slide anterior em parsecs. E aqui tem o tamanho, né, para a gente comparar, dos planetas do Sistema Solar, aqui à direita. Então, vocês podem ver aqui Júpiter grandão, Netuno, né, e Terra e Marte. Então, vocês podem entender aquela classificação de, por exemplo, esse segundo planeta que está representado em branco aí, ele seria provavelmente uma superterra ou um mini Netuno, né? Ele está no meio aí do caminho. Mas vocês podem ver que tem muitos planetas que têm tamanho parecido aqui com o da Terra, né? Então, são potencialmente planetas rochosos. E a gente não pode falar sobre planetas de interesse astrobiológico sem citar esse sistema TRAPPIST-1. Esse sistema TRAPPIST-1 foi descoberto em 2015, TRAPPIST-1 é o nome da estrela, né? Em 2015, por esse telescópio, que é um telescópio que não é espacial, telescópio aqui na Terra, TRAPPIST, e ele ficou bastante famoso porque ele contém 7 planetas rochosos. Então, aqui tem uma representação, né, desses 7, na linha de cima, né, dos 7 planetas do sistema TRAPPIST, e aqui na linha de baixo a gente vê os 4 rochosos do sistema solar, novamente, para a gente poder comparar o tamanho. Então, vocês vejam que esses planetas, novamente, tá, pessoal? Isso é claro que são concepções artísticas, a gente não consegue ver detalhes, assim, do planeta, né, desses exoplanetas ainda. Então, vocês podem ver que eles têm tamanhos muito parecidos com o Terra e Vênus, né? E além disso, aqui em cima, novamente nesse painel de cima, a gente tem uma representação desse sistema planetário de TRAPPIST. Então, aqui no centro está a estrela TRAPPIST-1. Essa região aqui que está demarcada em vermelho é aquela região que está próxima demais da estrela, então aquela região que é quente demais para ter água no estado líquido. A região que está em azul, mais distante, onde tem esse planeta TRAPPIST-1H, é a região fria demais para ter água no estado líquido, teria água no estado sólido, mas a gente vê que tem 3 planetas, E, F e G, que estão dentro dessa região verde, que seria a zona habitável desse sistema planetário. Então, o TRAPPIST-1 tem 3 planetas rochosos dentro da zona habitável da sua estrela. Só que e existe também, pessoal, detecção de água, tá? Indícios de que há água nesses planetas. Só que esse sistema planetário tem um porém, né? E o porém é o seguinte: essa estrela TRAPPIST-1 é uma anã M, uma estrela bem pequena. Então, todos esses planetas orbitam muito próximo delas. Então, para vocês terem uma ideia de quão próximo, aí sim, olhem agora para o painel de baixo, todo esse sistema planetário TRAPPIST-1 caberia nesse pedacinho aqui do centro do sistema solar, ou seja, estaria dentro da órbita de Mercúrio. Então, o que significa isso? Significa que esses planetas orbitam muito próximos à sua estrela e que, muito provavelmente, eles estão todos com a rotação sincronizada, né? Significa que todos eles estão naquela situação como a Lua está da Terra, que somente uma face do planeta está voltada para a estrela. Então, a gente tem uma face que está sempre voltada para a estrela, ou seja, sempre recebendo a radiação da estrela, e outra face que está sempre escura,
Então, a gente teria uma face muito mais quente do que a outra para esses planetas. E não é claro ainda qual é o efeito disso sobre a habitabilidade. Bom, aqui um outro exemplo também do ano passado, e isso eu resolvi colocar porque é um Kepler, né? Um planeta Kepler 1649c, ou seja, do ano passado de 2020. Então, entra naquilo que eu comentei, de que apesar da missão Kepler não estar coletando dados mais desde 2018, o pessoal continua analisando e descobrindo planetas nos dados dessa missão. Então, esse aqui é, novamente, uma concepção artística, comparado aqui com a Terra, aqui do lado, para vocês verem, é um planeta que tem um tamanho muito parecido com a Terra, ele tem 1,06 vezes o raio da Terra, então é um pouquinho maior só, e ele recebe da sua estrela aproximadamente 75% da radiação que a Terra recebe do Sol. Então, é potencialmente um planeta muito parecido com a Terra. Bom, e aqui, o último exemplo que eu queria dar, então, eu dei um exemplo da missão Kepler, né? Agora, um da missão TESS, que é essa missão atual. Então, esse é um planeta que, na verdade, eu nem sei se ele já foi confirmado, é que ele está como TOI, né? Que é TESS Object of Interest, então, seria um potencial, mas não sei se ele já foi confirmado. Esse TOI 700D. Se ele já foi confirmado, o nome dele já não é mais esse, tá? Mas é um planeta também que foi descoberto no ano passado, e que, novamente, ele tem um raio que é um pouco maior do que o da Terra, 1,2 vezes o raio da Terra, estaria dentro da zona habitável da sua estrela. Aqui tá vendo, a estrela está aqui, então tem o B, tem 3 planetas, pelo menos, né? Pelo menos nossa figura tem 3, mas esse seria um sistema planetário com pelo menos 3 planetas. Então, o B e o C estariam naquela região próximas demais da estrela, seriam quentes demais, mas esse D está aqui na bordinha da zona habitável, né? E ele recebe da estrela 86% da radiação recebida na Terra pelo Sol. Só que, novamente, essa é uma estrela anã M, então tudo isso aqui está bem próximo da estrela e provavelmente esse planeta tem também a sua rotação sincronizada, né? Tem aquela face eternamente escura e a face eternamente clara, e novamente a gente não sabe qual é o efeito disso para a questão da habitabilidade. Então, deixa eu só ver aqui quanto tempo eu tenho. Ai, meu Deus, acabou. Posso falar mais 2 minutos? Claro, Beatriz, pode continuar, sem problema. Tá bom. Então, só aqui nas perspectivas rapidinho, vou falar bem rapidinho, né? Esse slide aqui, eu coloco ele, mas eu resolvi deixar também quando eu vou falar mais para o público de biólogos, porque eles, tá bom, muito legal, já falou sobre o planeta, como que detecta, quais são os planetas, mas e a vida, né? Como é que a gente detecta se tem vida nesses planetas? Então, eu coloquei aqui 2 formas, né, que a gente usa atualmente para procurar por sinais de vida, indicadores de vida fora da Terra. A primeira delas é programa SET, né, que já existe desde a época da década de 1980, procura por sinais de rádio que sejam emitidos por civilização extraterrestres, tá? E ele usa, né, radiotelescópios ao redor da Terra. Aqui tem uma imagem do Arecibo, né, que fazia parte desse programa, infelizmente teve aquele problema no ano passado. E a outra técnica seria a detecção do que a gente chama de bioassinaturas, que é basicamente olhar, essa mais assim uma técnica mais moderna, digamos assim, né? Não que a outra seja antiga, mas ela é usada há mais tempo, mas essa daqui é uma técnica que a gente está começando a usar agora. Então, que basicamente é procurar por sinais de componentes atmosféricos ou da emissão da atmosfera ou da emissão da superfície que indiquem que exista vida lá. Então, eu coloquei até aqui aquele exemplo que talvez vocês tenham ouvido falar no ano passado da detecção de fosfina na atmosfera de Vênus, seria uma bioassinatura, tá? E também, não só a emissão, a gente procura não só pelas emissões dessas bioassinaturas, mas também uma bioassinatura em si seria a variação sazonal dessa emissão, ou seja, diferenças da emissão relacionadas às estações do ano, ou a dia e noite, como a gente vê aqui na Terra, por exemplo, pela cobertura vegetal. Bom, e aí, só para finalizar, eu vou falar aqui de 3 missões, né? A missão Telescópio James Webb, telescópio espacial. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês terem uma ideia do tamanho do James Webb comparado, por exemplo, à missão TESS, que eu tinha dito para vocês que era do tamanho, né, da ordem de grandeza de metros. Olha o tamanho do James Webb. Então, é uma missão espacial que está prevista para ser lançada esse ano, no infravermelho.
E essa missão pretende olhar para aqueles exoplanetas próximos detectados pela missão TESS e procurar, via espectroscopia, por essas bioassinaturas na atmosfera desses exoplanetas. O ELT, né, que vai ser um telescópio no óptico de 40 metros, previsão dele de... Esse aqui já... Desculpa, gente, a James Webb é da NASA, tá? Assim como a TESS e a Kepler. Já a do ELT seria um telescópio do ESO, né, então europeu. E a ideia é que esse telescópio vai poder detectar exoplanetas por imaginamento, de uma forma mais sistemática, e também fazer essa caracterização da atmosfera via espectroscopia. E, por último, essa missão Plato, que também é uma missão europeia, da Agência Espacial Europeia, está prevista para 2026. Vai ser uma missão, eu coloquei aqui mais uma linhazinha naquela tabela que eu já apresentei anteriormente, que vai ter uma cobertura intermediária entre Kepler e TESS, né? Eu acredito que isso aqui nem esteja totalmente definido ainda, mas vai observar também, mais ou menos da mesma ordem de grandeza, né, do número de estrelas, só que em distâncias intermediárias, tá? Não vai ser nem próximas como TESS, nem distantes como Kepler, umas distâncias intermediárias, mas o grande diferencial é que essa missão vai procurar por planetas rochosos somente em estrelas do tipo solar, tá? E bom, então é isso, esse era meu último slide. Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado. Obrigada. Muito obrigada pela ótima palestra, Beatriz. Eu vou agora abrir para perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão, tem o Raise Hands. Iana Martins tem uma pergunta? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ah, ok. Oi, Beatriz, tudo bem? Meu nome é Iana, eu faço doutorado no Valongo. E eu acho que toda palestra de astrobiologia, eu tenho muito interesse em perguntar para a pessoa quais seriam as suas apostas. Assim, porque a gente fala muito em vida baseada em água, porque é o que a gente conhece aqui na Terra, mas a gente sabe que existem outras possibilidades, e eu queria saber se você pudesse apostar nisso, o que você faria? Olha, Iana, difícil a sua pergunta, hein? Difícil. Eu apostaria que a primeira detecção que vai ser feita de vida, e eu tenho bastante, assim, eu sou bem esperançosa bem otimista. Eu sou a favor daquilo que eu escrevi no slide, onde há água, há vida, basicamente, tá? Então, eu acho que quando detectar, né, um corpo celeste que tenha, não digo nem oceanos, mas lagos, corpos de água que sejam consistentes, né, não sejam temporários e tudo, vai se detectar vida, micro-organismos. Então, eu acho que isso, na minha ideia, eu não sei se eu estou muito otimista demais, mas isso para mim está próximo. E eu diria água mesmo. Eu acho que a gente só tem como começar pela água por enquanto. Eu acho que sim, eu concordo com você, Ana. Existem outras possibilidades aí. Eu não estou nem tão atualizada com relação a essas outras possibilidades de vida, né? Acho que os biólogos, talvez os químicos estejam mais atualizados, bioquímicos. Mas eu acho que num futuro mais distante isso pode acontecer. Mas eu acho que a gente tem que continuar focando nessa questão da água por enquanto, porque, né, é a única coisa segura que a gente tem. Então já é difícil, essas detecções são todas difíceis, custosas, enfim. A gente tem que procurar por enquanto por água mesmo, normal, né, água no estado líquido. E eu acho que a detecção de micro-organismos está próxima, assim, eu diria, né? Essa é a minha opinião. Aí, no futuro, eu não descartaria. Eu não vejo como ficção científica outros tipos de vida que não se baseiam na água. Não vejo. Mas eu não consigo imaginar ainda. Assim, não sei se respondi a sua pergunta. Nathalie, você tem uma pergunta? Oi, tudo bem? Muito obrigada, Beatriz. Eu não sei se na verdade essa é uma dúvida muito pertinente ou não, mas eu queria saber, se o TESS agora vai observar uma região um pouco menor, o quanto de microlenteamento a gente vai conseguir fazer? Tipo, a gente vai conseguir ter muita coisa muito distante se a gente está numa região menor? Teria como ter um número assim ou alguma, tipo, não tem nada a ver?
Não, eu acho que tem a ver sim. Eu confesso para você que eu nunca procurei, porque o TESS, o método de detecção de exoplanetas do TESS é o trânsito, tá? Não é o microlenteamento, assim. O microlenteamento que eu já vi, na verdade, até foi feito por telescópios na Terra. Mas você tem razão. Eu acho que é 200 anos-luz, né? A distância do TESS. Eu não sei, na verdade, é uma boa pergunta. Eu acho que talvez dê para fazer microlenteamento, sim. Tem bastante coisa aí nesse, nessa região, né? De 200 anos-luz, nessa esfera aí. Mas não é o foco da missão TESS, é detectar mesmo por trânsito. Não sei Obrigada. se eu respondi. Obrigada. Nada. Caroline? Bom dia, muito obrigada pela apresentação, foi muito interessante. E eu queria só perguntar sobre aquele trabalho que saiu sobre a detecção de fosfina, que eu acho que foi um grande alvoroço para até pessoas fora, em todas as áreas, eu acho, da ciência. E eu queria saber qual foi o impacto disso para a comunidade de astrobiologia, porque aí está muito relacionado com esse negócio, né? Que nem você já mencionou, acho que a aposta mais segura é ir em direção à procura de planetas que têm água no estado líquido, mas eu não sei, eu queria saber se esse trabalho específico, apesar de já ter sido refutado por outro grupo, se ele começa a abrir portas para outros tipos de vidas que são bem diferentes do que a gente conhece aqui na Terra, né? Eu queria saber qual foi o impacto disso na comunidade. Então, na verdade, como você falou, né, esse trabalho, que eu saiba, não é que ele foi totalmente refutado. O grupo que identificou a fosfina, né, depois fez uma reanálise, um reprocessamento dos dados e disse que tinha, mas tinha menos, mas a interpretação ainda é um pouco, né, confusa. Outros grupos dizem que pode ser outra molécula, enfim. Mas sim, pois é, Vênus, exatamente, né? Essa foi uma surpresa, porque Vênus ele está ele está fora da zona a zona habitável, ele está dentro daquela zona, né, que a gente considera muito próxima do Sol. E Vênus, inclusive, além de estar próxima do Sol, tem uma atmosfera super espessa que tem um efeito estufa, né, grande ali. Então, é abafado, digamos assim, é um planeta muito quente. Então, não se esperava, né? Não se esperava, assim, tanto que o pessoal estava olhando para Marte, né? Era mais importante Marte. E eu acho que realmente, assim, não se esperava. Eu, sinceramente, não sei se esse grupo que fez essa detecção estava exatamente com essa intenção, foi procurar por Vênus exatamente com essa intenção, mas como, na verdade, ele ficou muito enfraquecido esse resultado, na minha opinião, o que eu vejo, né, da comunidade é que o impacto não foi grande, né? No dia, assim, todo mundo ficou meio assim, mas já no dia eu já vi muita gente comentando, poxa, mas várias coisas, né, assim, sobre esse resultado. Depois veio todos esses artigos, então eu diria que eu acho que não mudou o viés que a gente tem para isso que eu falei, para água, procurar água dentro da zona habitável. Então, acho que não mudou, por enquanto, assim, né? Não sei se vai ter alguma nova informação com relação a esse resultado, que pode realmente mudar. E aí seria um caminho, né, para procurar uma indicação, né, de outros caminhos, talvez. Mas, por enquanto, eu diria que não teve um impacto, assim. Teve um impacto no dia, todo mundo foi ver e tudo, né? Não se sabia muito bem do que se tratava. Mas depois, eu acho que como ele acabou ficando enfraquecido, o pessoal não está muito considerando ainda essa possibilidade, não. Tá, legal. Obrigada. Nada. Beatriz, uma última pergunta do chat. É uma dúvida sobre microlenteamento gravitacional. É uma pergunta da Cristina Lorenzetti. Como diferenciar um sistema planetário de um sistema binário passando em frente a essa outra estrela? Nós conseguimos observar essa estrela que passa entre a estrela de fundo e o telescópio? E parabéns pela palestra. Obrigada. Então, essa parte de microlenteamento eu não sei muito bem assim te dizer, mas eu imagino que, não tenho certeza do que eu estou falando está certo, tá? Mas eu imagino que se você tiver um sistema binário de duas estrelas, né, as duas estrelas têm uma massa mais parecida, né? E talvez a questão da órbita também, da periodicidade, seja diferente.
Então, eu imagino que se você tiver passando um sistema binário na frente, a estrela próxima, né, for um sistema binário, você vai ver um gráfico bem diferente. Eu acho que talvez eu não sei, talvez alguém que trabalhe com isso saiba melhor, mas eu imagino que você vai ver um gráfico que tem um perfil diferente. Eu acho que quando é uma estrela e um planeta, a presença do planeta, que tem uma massa bem menor do que a estrela, ela aparece mais como uma perturbação mesmo, tá? Uma perturbaçãozinha, eu digo, né? Uma perturbação pequenininha, como a gente viu ali. Ali a gente tem uma curva, né, contínua, e a gente tem uma perturbação sobre ela. Eu imagino que se o sistema for binário, talvez a gente tenha uma curva mais suave, tá? De alguma forma que eu não sei qual seria o perfil, mas a gente tem algo mais suave, tá? E com relação à sua outra pergunta, se a gente consegue ver o objeto que está na frente, às vezes sim, às vezes não, né? Tanto que esse método do microlenteamento, ele foi usado, foi um dos primeiros métodos usados para a gente verificar se a matéria escura era na década de 90, né? Eu acho, se a matéria escura era o que a gente conhece por matéria escura, era, na verdade, mini buracos negros, ou anãs marrons, ou objetos comuns, né? Se um buraco negro é comum, mas objetos já conhecidos que existiam, na verdade, em maior densidade, em maior quantidade do que a gente imaginava, tá? Então, é isso. Beatriz, muito obrigada. Tem muitos elogios no chat para sua palestra. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, gente. Que bom. Obrigada a vocês.